Nós recebemos hoje aqui no Instituto Interdisciplinar de Leitura, Cátedra Unesco de Leitura, o professor Fabiano Santos Piuba, diretor de Livro, Leitura, Literaturas e Bibliotecas do Ministério da Cultura, MINC. Ele vai nos falar das campanhas midiáticas, do programa Agentes de Leituras e da participação da sociedade nesses projetos. Ouçamos. Eu estava como diretor de livros sobre literatura do MINC. Sim. Eu cheguei no MINC em 2008 para trabalhar no programa Mais Cultura. Mas em 2009, em 2008 foi criada a diretoria, aprovada pelo Congresso. Está gravando. Ah, está gravando? Sim. Olá, Ricardo. Bom, então. Tudo bom, meu cara? Grande. Fabiano, bem-vindo. Prazer estar com você aqui. E, bom, então com a criação da diretoria, fui convidado para assumir essa diretoria no Ministério. Certo. Onde fiquei em 2009 até uma parte de 2011. Estava recentemente no CERLAU, que é um Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e Caribe, que é um organismo vinculado da Unesco, um organismo também ibero-americano intergovernamental com 21 países membros, do qual o Brasil é membro desde 1973. E agora, com o retorno com mudanças no Ministério, o José Castilho foi convidado para retomar o Plano Nacional de Leitura. Certo. Fui convidado por ele, pela ministra, para retomar essa diretoria. Diretoria, Ótimo. leitura, literatura e biblioteca. Que bom, que bom. Ótimo, parabéns. Não, e bom também que você conhece a Unesco assim, de dentro dessa movimentação toda, né? Fabiano, então deixa eu te perguntar o seguinte. Quais são as ações previstas já nesse momento para projetos como o Agente de Leitura e também como é possível motivar a operacionalização dos que vão atuar diretamente no processo de distribuição, mas sobretudo de incentivo à leitura, eu diria assim, os operadores do processo de leitura mesmo, os agentes de leitura efetivamente. Né? Quer dizer, quais são as expectativas que se pode ter em relação a isso nesse momento? Nós estamos iniciando agora um processo de avaliação e diagnóstico do programa Agentes de Leitura, que se deu por meio de convênio com estados e municípios. Creio que temos hoje entre 5 a 7 mil agentes de leitura em cidades distintas no país. E agora é avaliar os resultados, quais foram os impactos desse programa, tanto impactos sociais, culturais e educacionais, para que a gente possa, a partir dessa avaliação, ajustar o programa, requalificar o programa e dar um avanço nessa questão de democratizar o acesso ao livro, mas sobretudo formar leitores nos 3 ambientes fundamentais: a família, a escola e a biblioteca pública, que são, digamos, os campos, os terrenos de atuação desses agentes de leitura. Então estamos nessa fase. Sim, ótimo. Uma coisa, um elemento que sempre desperta atenção é que campanhas publicitárias eficientes, por exemplo, 2 exemplos que nós temos hoje são as do fumo, o de combate ao fumo, e mesmo as em relação à vacinação, por exemplo, parece que elas alcançam o resultado quando chegam às mídias e chegam com uma intensidade assim, massiva, ao ponto de realmente criar um espaço ou conquistar a atenção dos leitores. Eu pergunto, há alguma coisa planejada nesses moldes para um projeto que demanda tanto esforço como a questão da leitura num país como o nosso? O Plano Nacional de Livro e Leitura tem 4 eixos, né? Da democratização do acesso, o segundo que é da questão da formação leitora e formação de mediadores de leitura, um terceiro que é o fomento da economia criativa do livro, né? Da economia do livro, fomentar a criação, a produção, a circulação e o próprio mercado editorial. E há um outro eixo que é o da comunicação, leitura e comunicação, considerando que o livro, a leitura e a biblioteca são pouco presentes no imaginário, né, do povo brasileiro e na sua formação cultural. Daí a importância do desenvolvimento de campanhas, né, para que possa
podemos desenvolver essa importância que é a leitura, a formação leitora na vida social e na vida cultural de um país. Então, desde o princípio do plano, em 2006, vem sendo desenvolvido campanhas para essa importância, mas creio que ainda não conseguimos desenvolver e ter resultados já mais importantes nessa perspectiva, né? Daí que é uma coisa que tem que ser, infelizmente, por enquanto, diante da nossa realidade brasileira, uma coisa mais consistente, mais contínua e que a gente não pode, digamos, adormecer ou cochilar um pouco em relação a essa agenda da leitura e da comunicação. Então, com certeza, é um tema que sempre vai estar em nossa pauta, desenvolvendo campanhas, mas que tem que envolver, sobretudo, a sociedade, né? E os meios de comunicação. A gente não consegue trazer os meios de comunicação, né? E hoje, com a facilidade que são as redes sociais, essa é uma luta, uma batalha bem difícil. Sim. Aliás, eu pergunto logo em seguida então o seguinte, como é que tem sido a resposta da sociedade na contribuição com projetos na área do livro, da leitura, da biblioteca? Como é que você avalia agora como forte, razoável ou ainda tímida? E que expectativas você, como quem está coordenando esse programa, tem? Eu vou falar um pouco na perspectiva regional, no sentido da América Latina, talvez por essa experiência que tive de 1 ano e meio no CERLAUC Unesco. 2004 foi eleito pelo chefe de estados dos países ibero-americanos para que em 2005 fosse desenvolvida a campanha do Plano Ibero-Americano de Leitura, ou seja, o ILIMITA, no caso do Brasil, ganhou o nome de Viva a Leitura, que era de uma campanha no sentido de convencer os estados membros a incluir uma política pública de leitura em suas agendas de educação, de cultura, de desenvolvimento social, ou seja, a leitura é um assunto de políticas públicas. Agora vamos estar fazendo exatamente em 2014 e 2015, 10 anos dessa história. Uma boa pergunta que temos que fazer é quais foram os resultados, quais são os impactos que os planos nacionais de leitura dos 21 países membros do CERLAUC, por exemplo, 19 têm seus planos nacionais. E a pergunta é quais foram os impactos disso na educação, nos indicadores sociais. E eu tenho uma hipótese de que nesses 10 anos, o máximo que nós conseguimos, sobretudo os países da América Latina, do Caribe, foi desenvolver uma política de livro. Ou seja, os estados têm investido de maneira expressiva, uns mais do que outros, em compra de livros, em composição de acervos para bibliotecas públicas, para bibliotecas escolares. No entanto, ainda temos uma fragilidade institucional e estratégica de investimento na formação leitora. E eu penso que a prioridade, o foco central de qualquer política pública de livro, de bibliotecas e de leituras é a formação. Essa, para mim, creio que é a grande aposta e é a grande agenda, porque a agenda no Brasil não é muito diferente da agenda dos países da América Latina, que é uma agenda de inclusão social. Né? E sem a dimensão da leitura nessa agenda de inclusão social e de desenvolvimento, eu acho que ainda vamos penar muito com os indicadores que temos no país. Então a aposta é essa, né? Que a leitura não é só um assunto ou um tema estratégico, ela é um eixo fundamental para o desenvolvimento do nosso país.